Bom dia, alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos trabalhar aqui com o nosso livro do nono ano, né? Iniciando aí o nosso segundo capítulo do livro, segundo capítulo do livro, na página 54. Hoje vamos falar de geopolítica, o jogo de poder bélico econômico das potências. Vocês sabem muito mais que eu, vocês estudam geografia, estudam história ferrenhamente, né? E viram que após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma chamada Guerra Fria, né? Onde durante essa Guerra Fria ocorreu na realidade não houve um derramamento de sangue, não houve conflitos bélicos diretos, né, como se tinha na guerra propriamente dita, né? A Guerra Fria foi uma guerra meramente ideológica, que tinha como finalidade, né, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, na época, a corrida armamentista e a corrida espacial, para mostrar quem tinha mais tecnologia, né, de ponta e quem tinha o maior poder econômico do mundo, né? Então, essa Guerra Fria ela foi baseada em cima disso aí, para quem mostrar quem tinha mais poder econômico e poder bélico, né? E o perigoso jogo da geopolítica começou a tomar forma na segunda metade do século XIX, com o desdobramento do processo de industrialização da Europa e dos Estados Unidos, a expansão neocolonialista, na realidade, da Europa e dos Estados Unidos, a expansão neocolonialista com disputas por territórios ricos em matérias-primas e mercados de consumidores em todo o mundo pelas nações europeias. E por conta dessa corrida e desse processo de industrialização no século XIX, deu início aí também aos conflitos internos, né, por conta da busca de matérias-primas, né, e de territórios férteis que produziam grande quantidade dessa matéria-prima. Justamente foi isso que provocou também um dos estopins, né, porque um outro estopim foi também o assassinato de Dom Ferdinando, o arquiduque húngaro, né, que foi, na realidade, o estopim para a explosão da Grande Guerra Mundial, né? E aí, consequentemente, esse processo, né, de busca de matérias-primas também foi um dos processos pelo qual acabou acerrando também conflitos entre os países que buscavam fortalecer as suas indústrias, né? E aí, consequentemente, acabou desencadeando alguns conflitos inicialmente. Pelos Estados Unidos, teve como resultado o crescimento das forças armadas e o investimento nos armamentos desses países. A Alemanha havia derrotado a França no começo da década de 1870, com a vitória na guerra Guerra da Alácia e Lorena, e expandia rapidamente seu poder bélico econômico, assustando seus vizinhos europeus e afrontando diretamente a Inglaterra. Surgindo vários intelectuais que criaram teorias geopolíticas, tanto para orientar o processo de expansão territorial, como para justificar a supremacia de certos povos no cenário mundial. Na geopolítica alemã clássica, por exemplo, a posse dos territórios significava a obtenção de todos os requisitos para o crescimento econômico e a propriedade de uma nação. Intelectuais como Friedrich Herzl
e Karl Roosevelt defenderam ideias que foram interpretadas por Adolf Hitler como fundamentais para a formação do território Reich da Alemanha em sua estratégia de dominação durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Conferência de Berlim, que durou entre 1884 e 1885, quando nações europeias dividiam os territórios do continente africano entre si, houve um momento de calma entre os europeus, mas que não foi suficiente para impedir as tensões geopolíticas entre potências europeias, levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial, como consequência, a Segunda Guerra. Então, veja só, a divisão dos territórios africanos, né, que eram os territórios extremamente férteis, de matéria-prima, acabou ocasionando, né, uma tensão muito forte nos povos europeus. Justamente foi isso que, de certa forma, acarretou uma Primeira Guerra Mundial. A disputa territorial baseada na geopolítica clássica, seja pela ótica britânica de Randolph Macmillan, seja pela lógica de Karl Roosevelt, e intensificou em muitos a estratégia do governo britânico e o alemão. Randolph Macmillan, geógrafo britânico, geopolítico britânico, a partir da teoria de Rentald, defendia que aquele que dominasse o coração do mundo, localizado, segundo ele, na Eurásia, que era o continente junto Europa e Ásia, seria o vencedor do jogo geopolítico mundial. O alemão Karl Roosevelt, usando as ideias do geógrafo alemão Hetzel, defendia a existência de um espaço vital que deveria ser ocupado por uma nação para lhe render recurso suficiente, seu crescimento e sua manutenção, criando a zona alemã, que seria que seria a Europa, e a África, o Oriente Médio, espaço vital de direito do povo alemão. Então, todo esse processo acabou gerando condições muito conflituosas, que, por sua vez, acabou sendo um estopim para o processo de início de uma guerra mundial. No entanto, esforços de guerra destruíram a Europa e o Japão e tiveram sérias consequências para os outros países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. A ideia de ocupar um território para deles usufruir seus recursos passou de ser vista como uma possibilidade cara e perigosa, com mais perdas de ganhos que ganhos. Por isso, as nações mais poderosas da Terra modificaram as suas estratégias de dominação, que passou a se dar um poder econômico. O surgimento dos Estados Unidos como superpotência capitalista mundial e a explosão do socialismo no mundo a partir do crescimento da União Soviética como potência econômica militar é essencial para derrotar a Alemanha de Hitler. Recriaram um jogo do tabuleiro geopolítico mundial. A disputa territorial passou a se dar pela ótica ideológica na oposição entre o capitalismo e o socialismo, que foi a chamada Guerra Fria, inaugurando uma nova característica geopolítica mundial baseada no poder bélico dos Estados Unidos, liderado pelo bloco capitalista, e da União Soviética frente ao bloco socialista. Essa disputa foi chamada de Guerra Fria, como eu falei para vocês, desde o pós-guerra, no ano de 1991, com a dissolução da União Soviética. As duas potências militares foram o espaço mundial, o palco para a disputa silenciosa do domínio iniciando outros países a entrarem em conflitos em nome de seus planos estratégicos. As duas potências não chegam a entrar em conflitos diretamente, mas de 40 anos de disputas, mas foram decisivos para influenciar a evolução do espaço geográfico mundial. O papel dos Estados Unidos era de barrar o avanço do socialismo em todo o mundo pela força militar,
apoiado pelos seus aliados, com o poder econômico. O Plano Marshall ajudou a reconstruir a Europa e o Plano Colombo, que ajudou ao Japão foram exemplos de estratégia dos Estados Unidos a fortalecer economicamente esses países visando a barra do avanço do socialismo. E esse período foi chamado, esse processo onde os Estados Unidos tentavam impedir o avanço socialista no mundo, era chamado de cortina de ferro. O Plano Marshall, que foi um plano que os Estados Unidos financiou, na realidade, a reconstrução da Europa, dos países do oeste da Europa, que tinham sido, na realidade, arrasados pela guerra. Ele fortaleceu os Estados Unidos economicamente, porque os Estados Unidos prestou dinheiro à Europa a juros altíssimos, e aí fez com que o Brasil, os Estados Unidos, se tornasse grande potência econômica mundial a partir desse empréstimo que ele teria dado aos países europeus e também ao Japão, com a sua reconstrução, até porque os Estados Unidos também contribuiu tanto para a destruição do Japão quanto para a reconstrução. A destruição através da bomba Hiroshima e Nagasaki. Esse plano de reconstrução do Japão foi chamado de Plano Colombo, onde os Estados Unidos acabavam financiando o processo de crescimento, reconstrução do Japão. A União Soviética e a China procuraram aumentar a sua influência global, apoiando a adoção do socialismo por estados que eram capitalistas, principalmente os mais pobres da África e da Ásia. Na segunda metade do século XX, o mundo assistiu com muita atenção à evolução do poder bélico das nações mais poderosas, Estados Unidos, União Soviética, China, Inglaterra e França. A corrida armamentista protagonizou por estes e outros países, teve como principal preocupação o desenvolvimento da tecnologia nucleares com armas de destruição em massa, tais quais bombas atômicas, bombas de hidrogênio, ogivas nucleares para armar os mísseis a longos alcances, intercontinentais, submarinos nucleares, etc. A corrida armamentista protagonizou pelos Estados Unidos e pela União Soviética teve uma corrida espacial, elementos de colaboração no desenvolvimento de aeronaves, foguetes, materiais resistentes ou outras tecnologias que eram disputadas por americanos e soviéticos para saber quem teria a hegemonia no espaço. Muitos dos avanços nas áreas aeroespaciais foram aplicados na fabricação de armas. E aí vocês sabem de toda aquela história do lançamento das aeronaves Sputnik pela União Soviética, teve Apolo 11, mandaram também a cadela Laika, os astrônomos Yuri Gagarin e Neil Armstrong. Então tudo isso aconteceu nesse processo onde nós tivemos a chamada corrida espacial, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética em busca do maior poder de destruição na Guerra Fria foi ser dividida em dois períodos, o período de tensão e os períodos de distensão. Além do começo da década de 1960, as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética ficavam muito tensas devido aos conflitos entre a Coreia, no Vietnã e a crise dos mísseis de Cuba. Este último episódio quase precipitou uma guerra nuclear entre duas potências pois os presidentes norte-americanos John Kennedy ordenou em dia 13 de outubro de 1962 um bloqueio naval para impedir a Marinha Soviética de levar ogivas nucleares para a ilha de Cuba. Depois de 13 dias de tensão mundial, com o medo da guerra entre as duas superpotências, os dois países chegaram a um acordo. Ficou definido que a União Soviética
desmontaria a instalação em Cuba e retiraria as ogivas que já estavam em solo cubano, e os americanos se comprometessem a nunca invadir Cuba e retirar os mísseis da Turquia, fronteira com a União Soviética. Por fim, foi criada uma linha de telefone direta entre Washington e Moscou para que os líderes dos países rapidamente se comunicassem em caso de uma nova crise. E aí, consequentemente, essa tensão durante o processo de Guerra Fria, ela foi diminuindo. Então a situação de tensão entre as potências passou a mudar com a assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ATNP, no ano de 1968. Os governantes dos dois países tinham preocupações mútuas sobre a perda de controle do arsenal e a destruição do mundo por uma guerra nuclear. Estava iniciando um período de amenização nas relações que ficou conhecido como período de distensões. A TNP conta hoje com mais de 189 países, o que passa por tensões constantes desde 1970, quando entrou em vigor. O ONP é questionado por outras nações porque impede que outros países, além dos 5, Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, China, Reino Unido e França, sejam membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses 5 países exercem uma espécie de monopólio e são oficialmente detentores das tecnologias nucleares para fins bélicos. No entanto, outros países possuem bombas nucleares e não fazem parte da TNP, como Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. A Coreia do Norte já foi signatária no TNP, mas em 2003 retirou-se, atualmente preocupada com o mundo de desenvolver bombas nucleares e mísseis de longo alcance com capacidade de carregar ogivas nucleares. E aí, por conta disso, existem diversos conflitos e farpas jogadas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, entre Coreia do Norte e Estados Unidos, justamente por conta das ameaças que o ditador coreano ela faz contra o mundo. E aí os Estados Unidos sempre entra em conflito com eles, conflitos ideológicos e não conflitos bélicos. O último grande episódio da disputa bélica entre as superpotências se deu após a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder da União Soviética em 1985. O líder soviético compreendeu as reformas políticas e econômicas que mostraram ao mundo as intenções de não agressão, a redução do arsenal do país. Foram assinados vários acordos de diminuição do arsenal nuclear com a atenção do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. As reformas políticas da União Soviética tiveram reflexo no leste da Europa, região que era controlada à força pelo país, onde vários movimentos populares derrubaram o socialismo, bem como a queda do Muro de Berlim em 1989 e na reunificação da Alemanha em 1990. Em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev, último líder soviético, anunciava a dissolução dos países da criação da Comunidade Econômica Europeia, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Neste momento, que é justamente a CEI, ela é justamente composta pelos países do leste europeu, que infelizmente até hoje esses países que compõem o leste europeu é a parte pobre da Europa. Por quê? Porque viveram muito tempo sob o regime socialista. E esse regime socialista ele acabou promovendo o atraso econômico para esses países. Até a própria Alemanha, que foi dividida pelo Muro de Berlim, e aí esse Muro de Berlim dividiu a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A parte da Alemanha Oriental era a parte que era composta pelo regime socialista. Ainda hoje a parte da Alemanha é pobre. Vejam só o quanto o sistema socialista ele é um sistema que promove o atraso da economia dos países, né? E eu não sei porquê alguns governantes conseguem iludir a cabeça de pessoas
querendo implantar o regime socialista em determinado país, como foi o caso do Brasil, até o final do governo de Dilma Rousseff, né? Quando queria implantar de toda forma um regime socialista no Brasil, que de certa forma o regime socialista só faz crescer economicamente os governantes, e a população fica cada vez mais pobre. E aí eles fazem um processo e estratégia para iludir a população. Iludir como? Iludir fazendo com que haja uma implantação de técnicas onde começa a dar, como é que eu posso dizer, plano de ajuda às pessoas pobres, não é? Como, por exemplo, FIES, Bolsa Família, Bolsa Escola, para que essas pessoas sejam cada vez mais iludidas e por baixo dos panos ela fique retirando dinheiro, não é? E aí a população, não, o cara é bom, e aí está ajudando o pobre, mas por outro lado ele está tirando dinheiro até quebrar o país. Quando o país quebra, aí você deixa de receber esses incentivos, né? E aí, consequentemente, quem vai se safar com isso só são eles. O Brasil estava quase quebrado, né? A gente estava quase chegando numa crise econômica extrema, que de certa forma iria nos levar a uma situação muito preocupante no que se respeita às condições econômicas brasileiras. Mas que graças a Deus nós conseguimos tirar do poder, e espero que nunca mais volte esse pessoal aí que de socialista não tem nada, né? Duvido eles pegarem o dinheiro deles e dividir com o pobre, do bolso dele dividir com o pobre. Ele tira do pobre o bolso dele. E de certa forma as pessoas começam a se tornar iludidas, né? Então é por isso que hoje eu tenho o leste da Europa, que foi regido pelo regime socialista durante muito tempo, uma área de uma pobreza muito grande. Eu tenho o leste da América também, uma pobreza muito grande. Eu tenho a Coreia do Norte, onde quem tem o poder é o ditador coreano, né? Eu tenho a Venezuela aí quebrada, né? Sem dinheiro para nada, as pessoas morrendo de fome e fugindo para o Brasil. Eu tenho Cuba também, onde as pessoas também tentam fugir de Cuba, porque não aguentam a repressão do ditador Raul Castro, né? Então tudo isso acaba fazendo com que, e mostrando à sociedade, que o regime socialista nunca vai ser e nunca foi um regime bom para ninguém. Tudo bem, o regime capitalista também não é bom, mas também as pessoas não perdem a sua liberdade de poder montar o seu próprio negócio e poder investir em si próprio, porque dentro do regime socialista você não tem propriedade privada, as propriedades são estatais, você não tem a livre iniciativa para poder abrir o seu próprio negócio, né? E aí, consequentemente, você de certa forma fica de mãos atadas, você não consegue crescer, você não consegue ter iniciativa para que você desenvolva a sua própria liberdade financeira, porque você fica de mãos atadas nas mãos desses governantes dos países socialistas do mundo. Infelizmente, é assim que ocorre nos países socialistas do mundo. Então, neste momento de aparentes resoluções, surgiu a ideia de que o mundo passaria a ter apenas uma única liderança, a superpotência dos Estados Unidos. O teórico geopolítico nipo-estadunidense Francis Fukuyama chegou a propor tais acontecimentos que marcavam o fim da história. Em seu controverso artigo, posteriormente transformado em livro de mesmo nome, Fukuyama defende a teoria de que, com a queda do socialismo, a ascensão do modelo econômico e social do capitalismo, a história havia chegado ao ápice da evolução mediante as demais sistemas ideológicos, etapas que resultariam num suposto momento de estagnação. Somando a isso, houve um período de relativa paz
imposta pelo norte-americano, manobra que ficou conhecida por Pax Americana, releitura da já conhecida Pax Romana. Entretanto, vale salientar que, apesar da proposta inicial desse conceito, a instabilidade global não se extinguiram completamente, havendo conflitos com guerras do Afeganistão e Iraque. Porém, essas guerras do Afeganistão e Iraque estão relacionadas a outras coisas, como, por exemplo, ao poder do petróleo, a questões religiosas e questões étnicas, não mais relacionadas à ocupação territorial por conta de fertilidade com relação à produção de matéria-prima para enriquecimento europeu, e é uma guerra mais local, não voltada para o mundo inteiro. Mas aí a gente, durante o decorrer do tempo, tivemos alguns conflitos também, por exemplo, ligados à questão do terrorismo, os norte-americanos contra a Al-Qaeda, e que capturaram alguns líderes terroristas, como é o caso de Osama Bin Laden, como é o caso do Saddam Hussein, e tudo isso acabou trazendo com isso o aumento cada vez mais de revoltas por conta de pessoas do próprio Oriente Médio. Vamos falar agora um pouco sobre essa unipolaridade e multipolaridade e apolaridade. Com a década de 1990 começou com muitas mudanças no mapa, com o surgimento de novos países e a extensão de outros, como a dissolução da União Soviética, e passaram a existir a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Armênia, Letônia, Tajiquistão, Quirguistão, Geórgia, membros do antigo tempo, sua retirada efetiva em agosto de 2009, Uzbequistão, Turcomenistão, Lituânia e Estônia. Com o fim da Iugoslávia, surgiram a Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia e Kosovo. A Tchecoslováquia dividiu-se em República Tcheca e Eslováquia, enquanto a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental fizeram o caminho inverso e uniram-se para formar uma única Alemanha, no episódio conhecido como Unidade Alemã. Porém, esses países aí, que antes eram compostos pelo leste europeu, ou pela União Soviética, hoje é o leste europeu, que é a porção da Europa pobre que viveu sobre a hegemonia do regime socialista que eu falei para vocês. Essa mudança na configuração do mapa mundi está ligada diretamente aos desdobramentos da atuação da geopolítica dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. O mundo passa agora por um reordenamento que foi chamado Nova Ordem Mundial, pois a antiga ordem, o domínio das duas superpotências, deixaram de existir um colapso da União Soviética em 1991. Surgiram muitas teorias para explicar quais as possíveis configurações durante o reordenamento das forças mundiais e quais os critérios poderíamos considerar para condenarmos o jogo geopolítico mundial. Seria que alguns países teriam hegemonia? Será que alguns países teriam hegemonia? Será que teríamos um jogo mais dividido entre as forças? Ou não teríamos mais divisão de poder em polos? Essas perguntas foram feitas no começo da década de 90. Qualquer um que tentasse respondê-las com previsões estariam num difícil jogo de adivinhação, porque até então ninguém sabia qual seria o futuro do mundo, com o fim dessa bipolarização mundial e essa unipolarização, essa nova ordem mundial que passou a haver justamente com o fim da Guerra Fria. E aí, consequentemente, o mundo se tornou uma grande interrogação. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui para tomar um copo com água. Daqui a pouco a gente retorna, viu? Com nossa segunda aula. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Até logo mais.